Fala galerinha do segundo ano, tio Carlos falando, e morrendo de saudade de vocês, hein? Aí vamos ficar em casa. A gente vai para uma nova etapa do nosso ensino de biologia aqui no segundo ano. A gente falou de evolução, de espécies novas, e agora a gente vai entrar no estudo da fisiologia humana, né? Que estuda o funcionamento do corpo humano e como as coisas se interconectam dentro do nosso corpo e tudo mais, tá? Eu sei que tem alguns de vocês que já estão bem ansiosos por esse estudo. E a gente vai começar estudando o sistema nervoso, que é o responsável pelo ajuste, né, do nosso corpo ao ambiente, receber as informações, interpretar e gerar resposta, tá? Tudo isso é função desse sistema, além de manter o nosso corpo em funcionamento perfeito, manter em equilíbrio, em homeostase, ok? Então vamos ver como é que é a anatomia desse sistema. Ele está organizado e dividido dessa forma. A gente tem o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Dentro do sistema nervoso central tem o encéfalo e a medula. No encéfalo eu tenho o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, que por sua vez se divide em mesencéfalo, ponte e bulbo. O sistema nervoso periférico são os nervos cranianos, os raquidianos e as terminações nervosas. Para essa aula, a gente vai ver o sistema nervoso central, somente a parte do encéfalo. Então a gente vai falar do cérebro, do cerebelo, do tronco encefálico, ok? Então vamos lá. Falando do encéfalo, né, possui mais ou menos 1,4 kg quando se a gente for analisar um adulto. Ele fica dentro da caixa craniana e está dividido nessas três partes que eu já citei: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Falando do cérebro, né, constitui 90% da nossa massa encefálica. É uma superfície toda dobrada, cheia de pregas, que faz aumentar a superfície de ação, de atividade metabólica. E ele está dividido em dois hemisférios, um direito e um esquerdo. Tá? E ele também é dividido em duas partes, de modo geral. O córtex, que é a parte externa, que é a parte cinzenta do cérebro, onde a gente vai ter o corpo dos neurônios, e a região interna, que é a substância branca, que é onde ficam os dendritos e os axônios. E aí a gente tem as informações de medida e de características do cérebro. Mas em relação às funções do cérebro, então ele é responsável por todos os nossos movimentos e atos conscientes, pelas nossas sensações, frio, calor, pelo pensamento, nossa memória, a inteligência, a aprendizagem, os sentidos, o equilíbrio. A gente fala de sensações, a gente tem os sentimentos também, tá? Medo, amor, paixão, tudo isso acontece a nível cerebral, certo? Dentro do cérebro a gente tem duas estruturas, o tálamo e o hipotálamo. O tálamo ele é responsável por organizar os estímulos nervosos e pela percepção sensorial, que a gente chama de consciência, tá? O hipotálamo ele regula a homeostase do corpo com a temperatura, apetite, balanço hídrico, controle da hipófise e das outras glândulas. O que é isso? Então, o hipotálamo ele vai regular o equilíbrio do corpo, vai manter a nossa temperatura estável, vai avisar para o nosso cérebro que a gente precisa de comida, ele vai fazer o controle de água no nosso corpo, tá? Se tem muita água, ele vai estimular a vontade de urinar, se não, ele vai estimular a sede, tá? E controlar a hipófise e as outras glândulas. A gente vai falar disso no próximo capítulo, daqui a algumas aulas, tá? Então a gente tem aí na imagem o tálamo, né, que é uma estrutura relativamente grande dentro do cérebro, e o hipotálamo, que é bem pequeno, tá? Atenta aí para as figuras e vamos ver o resto do encéfalo. O cerebelo, né, que é a estrutura que fica na base do cérebro, ele tem como principal função regular o nosso equilíbrio, o tônus e o vigor muscular. E você se pergunta, professor, o que é tônus? É a contração do músculo, tá? Se ele vai contrair muito, se ele vai contrair pouco,
se ele vai contrair rápido, se ele vai contrair devagar. Isso aí é o que é função do cerebelo. A nossa orientação espacial, sabe se a gente está em pé, deitado, o que tem em volta da gente, e a coordenação dos movimentos. Então, o cerebelo, com todas essas funções, ele acaba sendo responsável pelo equilíbrio de forma geral. Então, andar de bicicleta, que precisa de movimentos coordenados, que precisa de orientação espacial, de equilíbrio, é uma ação que é basicamente coordenada, controlada, regulada pelo cerebelo, com a ajuda do cérebro, que também está envolvido no equilíbrio. O tronco encefálico, ele é dividido em três partes: o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Vamos ver o que cada um faz. O mesencéfalo do tronco encefálico, que é a parte mais fica quase dentro do cérebro, ele é responsável pela recepção e coordenação da contração muscular. Então, quando o músculo contrai, quem recebe essa informação de contração e controla esse movimento é o mesencéfalo. E também a nossa postura. Eita, agora que você se ajeita na cadeira, tava todo torto assistindo a aula, né? Tô te vendo, hein? Tô sabendo, hein, criança? Então, ele vai controlar a nossa postura, tá? Ele vai manter a nossa postura adequada. Às vezes a gente não liga muito para isso. Vamos falar agora da ponte, que ela é responsável pela manutenção da postura. Olha direito essa coluna, menino. Pelo equilíbrio do corpo e tônus muscular. Vocês podem perceber que desde o cerebelo, passando pelo mesencéfalo e agora na ponte, a gente tem muita coisa relacionada a equilíbrio, a contração muscular, a postura, tá? Então essas áreas elas atuam em conjunto para essas coisas, tá? Para fechar o nosso assunto de encéfalo, a gente vai falar do bulbo, tá? Que ele tem umas funções diferenciadas aí do resto do tronco encefálico, tá? Ele é responsável por controlar o batimento do coração, se acelera, se reduz. Quem faz esse controle é o bulbo, que é a partezinha final do tronco cefálico, como está aí na figura. Ele também é responsável pelo movimento da respiração, os movimentos respiratórios de inspiração e expiração do ar. Ele também é controlado. E pela deglutição, o ato de engolir da comida passar da boca para dentro do esôfago, passando pela faringe, isso também quem controla é o bulbo do tronco encefálico, certo? Então, crianças, a gente encerra por hoje. Na próxima aula a gente vai continuar esse assunto falando do resto do sistema nervoso, tá? E se você ficou com alguma dúvida, manda um e-mail, se identifica no e-mail, e quem já tem adicionado nas redes sociais pode mandar a dúvida por lá também. E é isso, tá? Um abraço forte de longe, né? Lógico. E a gente se vê na próxima aula. Falou!